bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre aí recheado de informações. Bom, amanhã às 8 horas da noite nós teremos o primeiro jogo aí das semifinais entre Vasco e Flamengo. Já tem 16 mil ingressos vendidos para a partida e digamos que dentro do Vasco hoje só se fala nisso. Eu vou trazer para vocês o retrospecto do último Clássico dos Milhões em semifinais. O Vasco eliminou o Flamengo e quem sabe o Vasco não consegue manter essa escrita. Um mundo completamente diferente, a última vez foi lá em 2006, a diferença das equipes mudou muito de lá para cá, mas enfim, clássico é clássico, eu vou trazer mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. O Vasco deve estar mexendo aí no seu elenco, liberando algumas peças por empréstimo, principalmente os jogadores mais jovens aí, oriundos da categoria de base. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas informações, porque surgiram também mais nomes de jogadores aí de times menores que o Vasco está de olho. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além de também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Antes de eu trazer para vocês as mexidas do Vasco aí de mercado, presta bastante atenção aqui. Tá chegando já o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$5, tira o print desse comprovante e manda pro e-mail do canal, que tá aqui ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Amanhã tem Vasco e Flamengo, o dinheiro é seu, você pode inclusive usar essa grana para poder estar fazendo a sua aposta no jogo aí e acertando o resultado, você ainda pode ganhar uma graninha. Vem para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço, link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o Globoesporte.com agora há pouquinho acabou de subir uma matéria falando de interesse do Vasco em jogadores aí de equipes de menor investimento. Lembra que eu falei para vocês ontem que o Vasco está no seu planejamento contratar pelo menos 3 jogadores destaques de estaduais, seja Campeonato Carioca ou Paulista? O Vasco já fechou com um, o Lucas Oliveira do Bangu, e segundo o Globoesporte.com, o Vasco tinha interesse no Denilson Meia, que eu vi muita gente elogiando, e acabou indo para o Cuiabá. As negociações com o Vasco não avançou e o Cuiabá acabou levando o jogador para lá. Então o Denilson não vem mais para o Vasco da Gama. Um jogador que o Zé Ricardo demonstrou interesse, mas o Vasco não abriu negociações ainda, é o Douglas Baggio, atacante também do Bangu. E um outro jogador que o Vasco demonstrou interesse, esse aí está sendo bastante concorrido no mercado, é o lateral direito do Mirassol, o Rodrigo Ferreira. Isso aí já é uma negociação um pouco mais complexa. No atual momento, o Vasco tem 35 jogadores no elenco. O Vasco quer dar uma enxugada nisso aí, tem muita gente, até porque o Vasco quer trazer novos jogadores. E ainda que não trouxesse o número de 35, já é um número considerado alto. Eu vou bater rapidinho para vocês aqui como é que está esse elenco do Vasco hoje. Goleiros, Thiago Rodrigues, Vanderlei, Rose e Alexander. Laterais, Everton, Léo Matos, JP Galvão, Edmar e Riquelme. Zagueiros, Quinteiro, Anderson Conceição, Ulisses Pimentel, Zé Vitor e Luiz Cangá. Luiz Cangá que inclusive está de saída do Vasco da Gama, a lista de 35 cairia para 34. E aí meias, Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Yuri Lara, André Santos, Matias Galaza, Juninho, MT, Isaac, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Vitinho, Nenê, Sarrafiori e Laranjeira. Atacantes, Gabriel Peck, John Sanches, Vinícius, Getúlio, Figueiredo e Raniel. O Vasco deve estar aí se livrando de alguns desses jogadores, ou liberando ou emprestando. Quem o Vasco deve estar liberando, eu trouxe a informação no vídeo ontem à noite aqui no canal, é o Laranjeira, que tem contrato com o Vasco até julho desse ano, e o Vasco não deve renovar o contrato dele. Então de 35 com o Cangá e o Laranjeira nós caímos aí para 33. Alguns jogadores aí têm idade ainda de sub-20, como, por exemplo, os zagueiros Zé Vitor e Pimentel e também o volante André Santos. André Santos não vai descer para o sub-20, é um jogador que o Vasco vem inclusive utilizando, o Zé Ricardo vem dando oportunidade para ele, mas tem alguns outros jogadores que não agradaram muito, MT,
Galarza. Tem alguns jogadores que sequer estrearam na temporada, que são eles: os goleiros Vanderlei, Alexander, o lateral direito JP Galvão, o zagueiro Pimentel e o meia Sarrafiori, que ainda está se recuperando daquela contusão ainda do joelho da temporada do ano passado. Então esses jogadores ainda não tiveram oportunidades. MT e Galarza não agradaram muito. O Laranjeira foi utilizado aí, mas tem contrato encerrando, deve sair do Vasco da Gama. Luiz Cangué também está de saída. JP Galvão, o Pimentel, por exemplo, o Zé Vitor, eu acredito que talvez desçam para o time de baixo. O Zé Vitor estreou muito bem contra o Resende, esse tem uma possibilidade maior de ficar, mas o Pimentel eu acho que deve voltar para o time sub-20. Então alguns desses jogadores que eu citei para vocês devem estar de saída do Vasco da Gama. E eu quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários dos jogadores que eu citei, quais deles você liberaria emprestando para outras equipes. E bom, como eu falei para vocês lá na abertura do vídeo, só se fala hoje no Vasco da Gama do clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo. A última vez que as equipes se enfrentaram nas semifinais do estadual foi em 2016. Inclusive, à época, o Vasco ganhou do Flamengo por 2-0, aquele jogo lá em Manaus da bandeira. Lembra que o Wallace entrou correndo com a bandeira e fincou no campo? Gols ali de Riascos e Andrezinho. O Vasco elimina o Flamengo naquele ano, inclusive nas duas semifinais, tanto da Taça Guanabara como da Taça Rio. Desde lá, as equipes nunca mais se enfrentaram em semifinais. Teve sim uma final de campeonato em Carioca em 2019, onde o Vasco perdeu para a equipe do Flamengo. Então vai ser o reencontro dessas duas equipes agora em semifinais. À época, os times de Vasco e Flamengo eram mais ou menos ali do mesmo nível, talvez o time do Flamengo um pouquinho melhor, mas times ali parecidos, mas que naquela época o Vasco ganhava do Flamengo toda hora. Passados aí agora 6 anos, as coisas mudaram muito de lá para cá. Lembrando que o Flamengo tem vantagem aí do empate nos 2 jogos ou jogar por resultados iguais. Beleza? Bom, em uma outra situação, até o presente momento, foram emitidos 16 mil ingressos para a partida. Lembrando que o regulamento que foi feito para essa partida, Vasco e Flamengo terão a mesma capacidade de ingresso nos 2 jogos, ou seja, Maracanã rachado aí 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo. Beleza? E ontem o nosso volante Zé Gabriel deu uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa e falou bastante sobre o clássico. Eu gostaria de trazer para vocês algumas respostas interessantes. Por exemplo, como vencer a equipe do Flamengo, que hoje é super favorita para o clássico, e também, se já ficou para trás, as eliminações na Copa do Brasil e as 2 derrotas aí nos 2 últimos clássicos, o próprio Flamengo com o gol da Arrascaeta no final e também a derrota para a equipe do Fluminense, o que mudou de lá para cá. Para finalizar, o Zé Gabriel no Inter vinha jogando de zagueiro, apesar de ser volante de origem. Qual função ele prefere fazer? E curiosamente, no último jogo, mesmo sendo contra o Resende, o Zé Ricardo colocou o time com 2 volantes de pegada. Será que ele já estava emulando aí o jogo contra o Flamengo? E aí foi perguntado na coletiva o que o Zé Gabriel acha dessa formação, de jogar com 2 volantes mais fixos, ele também o Yuri Lara. Eu vou deixar com vocês o Zé Gabriel respondendo esses temas. Eu acho que esse favoritismo deles é justo pelas últimas temporadas que eles vêm fazendo dentro de campo, os títulos, né? Mas futebol é jogado, né? Assim como eles eram tidos como favoritos contra o Palmeiras, contra recentemente o Atlético Mineiro. Futebol é jogado, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Sabemos que será um jogo duro. Temos a nossa estratégia, são 2 jogos, 180 minutos, então a gente tem que estar bem mentalizado, que tudo que vier acontecer na quarta-feira não está nada decidido, porque ainda tem domingo. Ficou para trás, mas fica a lição também, né? Da forma que foi, na Copa do Brasil nós sabíamos que podíamos chegar um pouco mais longe. Infelizmente ficamos pelo caminho, mas ficou a lição. A gente tem que focar no que tem pela frente. Temos esses 2 jogos das semifinais agora, é um outro campeonato, né? São finais realmente, então a gente tem que estar focado e dar continuidade no trabalho. Acho que
vir para o Vasco, né? Eu vim como volante. Sei que eu posso render muito mais do que eu renderia como as minhas eventuais atuações ainda como zagueiro. O Willian retornou, é um cara que vai nos ajudar bastante. É um cara que tem casca, que tem bagagem. Foi uma outra estratégia para o jogo também, que o Zé acabou adotando ali. Mas jogo é jogo, né? A gente vai enfrentar outras equipes, daqui a pouco a gente tem que mudar um pouco a forma de jogar. Mas isso é com o Zé. A gente tem que cumprir bem e obedecer o que ele nos propõe. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, por volta de 5 horas da tarde, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!